Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar à sua disposição. Tem o Facebook, tem o Instagram, o nosso canal no YouTube, se você preferir, e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. O nosso convite a partir de agora para você ficar com a gente. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas suas plataformas, em todas as suas redes sociais. E não se esqueça de interagir com a gente também, fazendo perguntas às nossas convidadas de hoje pelo nosso WhatsApp. É o 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, hoje é quarta-feira e o nosso espaço aqui você conhece muito bem. No meio da semana desfilam por aqui os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. Então a gente vai conhecer as nossas convidadas de hoje que vão tratar de todos os temas por aqui propostos na nossa pauta hoje. Doutora Tatiana Fiorotti, cirurgiã dentista, especializada em harmonização orofacial, DTM e do orofacial. Ela é CEO da Botolifting Brasil. Tudo bem, doutora Tatiana? Bem-vinda com a gente aqui no programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, gente que fala. Boa tarde, meninas. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês nesta tarde. Prazer todo nosso, doutora Tatiana. Também na nossa bancada da saúde de hoje, a Fernanda Fonseca, empresária na área da saúde e beleza. Ela é sócia da NP Beauty, especialista em seguro de vida. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, boa tarde. Obrigada também pelo convite, viu? Uma honra. Muito obrigado pela presença. Doutora Patrícia Souza Anastácio, advogada, ela é conselheira da Associação dos Advogados. Tudo bem, doutora Patrícia? Bem-vinda com a gente. Boa tarde, Mauro, a todos os ouvintes do programa Gente que Fala e a todas as minhas hoje companheiras de mesa. Boa tarde a todos. Obrigada aí pelo convite. Já já estará com a gente na nossa conexão a Fábia Aparecida Silva, ela é psicóloga, professora do curso de Psicologia na Universidade de Guarulhos, especialista na metodologia Emprego Apoiado. Ainda bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Agradeço o convite e fico muito feliz em poder falar um pouquinho sobre emprego apoiado, né, e compartilhar um pouquinho dessa metodologia com os colegas e com o público também. Muito obrigada. Vamos ao nosso primeiro assunto desta quarta-feira. Como eu sempre digo, no meio da semana, os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento, aqui no programa Gente que Fala. Vamos tratar de uma pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e que revelou que adultos de meia idade com dificuldade para dormir ou para permanecer dormindo podem apresentar um envelhecimento cerebral quase 3 anos mais rápido. O descuido com a qualidade do sono pode elevar o risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer. Afinal, gente, uma noite bem dormida reconforta e produz a energia necessária aí para os próximos enfrentamentos, não é? Eu começo a respeito desse tema com a Fábia. Fábia, como é que você avalia o resultado dessa pesquisa? Muito já se fala a respeito, né, da interferência da qualidade do sono no futuro, no envelhecimento cerebral, enfim, parece que as pesquisas estão avançando bem nesse sentido, e isso pode ser uma chave para a gente entender também o surgimento das doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer. Como é que você avalia? Eu acho muito, eu acho muito importante, né, esse processo. Entendo que as pesquisas têm avançado muito nesse sentido. E que a gente precisa sempre estar em acompanhamento, né? E as pessoas precisam buscarem os tratamentos necessários de acordo para que elas possam consolidar esse processo, né? Por onde começa uma boa noite de sono? Psicologicamente falando, a partir da sua área, o que é que você orienta para aquele processo de levar o adormecimento ocorrer da maneira mais natural, enfim, a higiene do sono, tudo isso que é necessário?
Sim, eu acredito que uma boa noite de sono, ela demanda muito de um bom dia também que a gente passe, né? Então, são importantes atividades físicas, são importantes, a alimentação é uma questão extremamente importante também. Acredito que a alimentação noturna, ela tenha que ser mais preparada, mais comedida, né? Para que a gente também possa, a partir daí, ter uma boa noite de sono. Sim. Doutora Tatiana, sua análise a respeito dessa pesquisa da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, chamando a atenção para essa questão do descuido, muitas vezes, que a gente tem em relação ao processo do sono, os adultos de meia idade com dificuldade para dormir ou de permanecer dormindo, e que isso tudo pode levar a um envelhecimento cerebral mais acelerado, né, do que deveria e, consequentemente, a problemas neurodegenerativos como Alzheimer, enfim, outras demências. Ah, a sua área, como é que avalia essas pesquisas e o que que a gente, a partir, né, daquilo que muitas vezes a gente enfrenta no dia a dia, com a tensão, com a preocupação, com o estresse, a gente descarrega à noite, né, no bruxismo, a gente descarrega à noite na tensão. É muito importante a gente ter consciência que sono e saúde são sinônimos, né? E muitas vezes nós não paramos para poder entender um pouco melhor isso. Os estágios do sono, eles cada vez são menos completos durante as nossas noites. Por quê? A noite de sono ela é importante para você recuperar a saúde de tudo que você gastou durante o dia. E se você não tem uma qualidade desse sono, você não vai lá no seu almoxerifado e vai repor as substâncias que são necessárias para que você viva com saúde no dia seguinte. Então, o que é importante observarmos, especialmente sobre o Alzheimer? A conclusão das fases do sono, eu passar pela fase de sono superficial, do sono que me traz o descanso físico, do sono que me traz o descanso da mente, né, do cérebro em si. Se eu não passo por essas fases de forma completa, vai faltar ali substâncias que cada vez mais vão facilitar o estresse, que vão tirar o desequilíbrio, que vão dificultar o próprio sono de qualidade. Do que eu estou falando, Mário? A nossa memória, por exemplo, em relação ao Alzheimer, ela é constituída numa fase de sono profundo. Eu tenho ali as substâncias que me levam a regularizar a minha memória. Então, os estudos, eles vêm falando exatamente isso. Eles falam, as pessoas cada vez mais, elas tomam medicação para dormir, e se elas tomam a medicação, eu passo de uma fase acordada para uma fase de desligamento do cérebro. E aí eu não passo todas as etapas do sono. E uma dessas etapas eu vou repor a memória. Então, se eu tomo medicação para dormir, eu vou do acordada para o desligamento do cérebro, sem passar pela fase da memória. E isso, ao longo dos anos, me traz uma falta de memória, que está totalmente associada ao Alzheimer. Então, as pesquisas têm evoluído muito a respeito disso, da importância do sono de qualidade, para que todas as etapas sejam cumpridas, e aí, em relação ao Alzheimer, você consiga compor, recompor a memória e levar aí isso de forma saudável ao longo da nossa vida. Doutora Tatiana, a medicina do sono hoje em dia está cada vez mais associada ao trabalho de vocês na odontologia, né? Existe na odontologia, né, uma especialização nos distúrbios do sono, certo? Não só do sono, mas também que diz respeito à dor, né? Os tratamentos de dor, hoje em dia, existem milhões de brasileiros aí, mundialmente, né? Mas vou falar assim, pela parte que eu trato aqui no Brasil, muitas pessoas que sofrem com dores crônicas, né? E aí essas dores podem ser tipos de dores de cabeça crônica, enxaquecas crônicas, dores faciais de uma maneira geral, né? E outras tantas dores crônicas, que são aquelas dores que permanecem por mais de 3 meses com frequência. Né? O seu organismo ele fica ativado a sentir dor com mais facilidade. E isso está totalmente ligado ao sono, porque lá no sono, como eu disse para vocês,
Nenhuma das etapas do sono eu libero endorfinas, que são as serotoninas, a noradrenalina, e a noradrenalina, especialmente, quando eu reponho o estoque, eu estou defendendo o meu organismo da dor. A serotonina, quando eu reponho o meu estoque no sono, eu estou produzindo mais melatonina para dormir cada vez melhor. Eu estou equilibrando o meu estresse, o meu cortisol, então eu equilibro a pressão, eu equilibro o meu humor, a ansiedade. O que é um remédio de ansiedade hoje? O remédio de ansiedade, ele repõe a serotonina que você não repôs durante o seu sono. Assim como a doutora também falou que é importante o exercício físico. Por quê? Porque ele vai liberar serotonina, que controla toda a ansiedade. Então, cada vez mais temos que ter consciência da higiene do sono, do sono de qualidade. Nós criamos aí turnos de trabalho, nós trabalhamos durante a noite, nós temos as obrigações a cumprir e a gente toma um cafezinho à noite, toma um energético para ficar acordado e vai achando que essa conta não chega, né? Mas, na verdade, o dia é para ser produtivo e a noite deveria ser para sono de qualidade. Fernanda Fonseca, sua análise a respeito desse primeiro tema, os efeitos, né, relacionados com o descuido do sono e os consequentes problemas que isso pode trazer, a partir da sua área, que é da parte estética, da beleza. Quando a gente não dorme bem e a gente acorda e vai olhar no espelho, a primeira resposta do espelho é justamente essa: você não dormiu bem, você está com a cara amassada, está com olheiras, está com tudo aquilo ali. E não tem ali na prateleira do espelho do banheiro um potinho ali com mais beleza para aquele dia, né? Sim. É bem legal o que a Tatiana falou, porque Sim. assim, hoje a gente vive, acho que a maioria das pessoas hoje a gente vive de uma maneira que a gente não consegue controlar tudo, né? As mulheres hoje, principalmente, falam que é quem se preocupa mais com a beleza, hoje trabalham o tempo todo, são muito aceleradas, então é uma alimentação que não está 100%, é a atividade física que a gente tenta encaixar no meio, é o estresse, é a ansiedade, tudo isso aí. Então, a gente tem que estar pensando em todos os pontos. É difícil, né? Muito difícil, mas existem vários métodos que podem nos ajudar, né? Então, acho que a gente tem que estar cada vez mais preocupado em procurar avaliar o sono, porque ele realmente interfere em todo o nosso resto. Então, hoje a gente acordar, você parar, acordar e ver que você não descansou, porque uma coisa é você descansar. Às vezes tem gente que deita 10 horas da noite e acorda meio-dia e acorda cansado. Então, você está com uma péssima qualidade de sono, né? Então, a gente tem que avaliar, será que você está dormindo um período e está acordando disposto para suas atividades do dia a dia? E durante o dia, praticar uma atividade física, por exemplo, ter uma boa alimentação, ter um equilíbrio ali emocional, que é difícil, mas a gente tem que buscar estar indo atrás de uma terapia, estar com autoestima elevada, acho que tudo isso interfere muito, né? Na hora da gente deitar na cama, relaxar, desligar e ter aquele momento de ter um bom sono. Inclusive, hoje, um dos produtos que tenho na minha empresa, que é muito utilizado, que ajuda muito, é um produto, é um café termogênico, para realmente dar energia, foco e concentração. Porque eu, por exemplo, por mais que eu durma muito bem, na maioria das vezes, da meia-noite, minha cabeça ainda está ligada por conta de trabalho. E são certos tipos de coisa que tem algumas fases da nossa vida que é impossível a gente não evitar isso. Então, hoje eu senti, quando eu criei esse produto, o café termogênico, foi sentir essa necessidade, foi uma dor até minha, de não gostar de tomar nada que me faça mal, né? Esses tipos de, vou tomar um energético, vou tomar algo que vai me acelerar, me dar palpitação no coração e tal, e de trazer um produto que me ajudasse nessa dor minha, né? De me dar mais energia, foco e concentração para o dia a dia, e que fosse algo que não me prejudicasse. Então foi até, hoje todos os produtos que eu tenho lançado da NP, é pensando muito numa dor minha, sabe? Algo que eu preciso, que eu quero que me Sim. faça bem, e que faça bem para as pessoas que estão ao meu redor, que também são mulheres que são igual eu. Então, acho que é um assunto que a gente tem que levar muito assim, em consideração, porque é o que a Tatiana falou, né? Uma hora vai chegar a conta. E talvez na hora que a gente vai mais aproveitar toda essa loucura que a gente está vivendo hoje, que é o momento que a gente vai ter tranquilidade para tirar o pé do acelerador, falar, agora eu vou aproveitar minha vida, aí a conta vai chegar. Aí você não vai ter saúde para usufruir do que você está construindo nesse momento acelerado.
Doutora Patrícia, como é que anda o sono dos advogados? É, pois é, o sono dos advogados. Eu acho que dos advogados e dos trabalhadores em geral, a gente pode falar, né? A Sim. gente, indo pela mesma linha, a questão hoje em dia da tecnologia, do celular, então a gente precisa desligar um pouquinho do celular, a partir das 8 horas, o ideal seria já começar a desligar o celular para preparar a noite com relação a isso. Eu queria só pontuar que a gente vem falando já em direito à desconexão, Mauro, né? Então, assim, é ter o direito a desconectar do trabalho. Então, isso é muito importante. Na Europa já vem, inclusive, tem uma lei a respeito, autorizando, na verdade, assim, determinando que depois de um certo horário o trabalhador ele não pode receber nenhum tipo de chamada. Então, isso ainda vem sendo estudado aqui no Brasil, mas a gente já vem tentando fazer isso tanto na área na área em si jurídica, eu acho como em todo, para os trabalhadores, para nós como pessoas mesmo. Então, isso é muito importante a gente começar a desligar da tecnologia depois de um certo horário, para que isso contribua com o nosso sono. E é claro, atividade física, como já foi dito aqui, a alimentação também, tudo isso vai contribuir para que nós tenhamos uma boa noite de sono. Muito bem, vamos seguir. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos relacionados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, nossas redes sociais também no ar, nosso canal no YouTube, e tem as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo tema para a gente tratar por aqui. Olha, bigode chinês, maçãs do rosto caídas, papadas começando a se destacar. Esses são alguns dos motivos que levam as pessoas a procurar um tratamento estético, não é verdade? Aí cabe ao especialista da área definir o procedimento que vai ser feito, que vai ser realizado, com base no perfil facial do paciente, porque a harmonia do rosto e a proporção são características que influenciam a percepção de beleza. Doutora Tatiana, assunto para a gente tratar por aqui. Eu sempre que falo de harmonização facial, e a gente trata desse tema por aqui, eu toco no seguinte ponto. Tem gente que vai atrás de um determinado procedimento que quer parecer com alguém, quer parecer com alguma celebridade, não é? E a pessoa ela precisa entender o que ela precisa, o que ela pode, não o que ela quer, não é? Sempre que a gente fala, Mauro, em harmonização facial, é importante dizer que não é procedimento, não é um procedimento isolado. Né? Quando nós falamos em harmonia da face, por exemplo, o cabelo ele conversa com a sobrancelha, que conversa com o sorriso, que conversa com o formato do rosto. Né? Então, é muito importante, primeiro, você sentir a dor do paciente que está ali na sua frente e entender qual é a principal queixa que levou ele a procurar você, né? Segunda coisa, existe na nossa vida uma confusão entre você ser, fazer e ter. Muitas vezes, para a pessoa ter uma determinada característica que ela, às vezes, procura a harmonização facial para poder construir, ela precisa ser aquilo, senão ela não vai se reconhecer. Né? Então, primeiro, ela tem que ter segurança de qual é a imagem que ela quer passar. O que ela quer transmitir através daquilo que ela está buscando. Então, isso eu chamo atenção a todos os profissionais que trabalham com harmonização facial, que jamais a harmonização ela pode ser tratada como um procedimento isolado. Nós vendemos saúde, estética e bem-estar, e isso é um tratamento. Né? A parte psicológica ajuda muito, interfere sim, porque a pessoa que ela sabe quem ela é segura do que ela quer, né? E aí a gente sabe o que tem que fazer para poder entregar. Então, eu acho que esse é o primeiro quesito. Não existe uma avaliaçãozinha encaixada no meio da nossa agenda. Existe uma consulta onde você vai entender quem é a pessoa que está na sua frente. Né? Quais são os ideais dela, qual é a imagem que ela precisa transmitir, ou por causa da profissão, ou simplesmente porque ela acha bonita, porque a harmonização ela pode ajudar, sim,
Quando a gente faz um visagismo completo, e aí você fala, olha, o corte de cabelo que combina com a sua sobrancelha, com o seu formato de rosto, com um rosto que tem uma aparência um pouco mais discreta e natural, um rosto um pouquinho mais marcado, sem exageros, mas que te dê uma personalidade ali, um ar de personalidade mais forte. E isso influencia muito na resposta depois das pessoas em relação a você. Então, É. se você quer mudar, você tem que estar preparado para essa mudança, né? Porque senão vai chocar e aí não é harmonia, né? Para pegar um gancho no que você falou, um ar de personalidade mais forte. Será que não existe, muitas vezes, por parte de quem procura um determinado procedimento, um tratamento estético, uma confusão entre o que é um traço físico e o que é um traço de personalidade? A pessoa fala, não, eu quero parecer séria, eu quero parecer uma pessoa simpática. Isso é traço de personalidade. Se a pessoa não é simpática, ela não tem o que fazer. Se ela não tem esse aspecto de seriedade, é um traço da personalidade dela. Isso não tem como ser modificado. Isso aí, até a Fábia pode falar junto comigo a respeito disso, mas é por isso que eu bato sempre nessa tecla da pessoa ser. Ela precisa ser para depois ela fazer. Por quê? Porque a gente precisa transmitir, e é super possível o harmonizador facial ajudar o paciente a transmitir a imagem do que ela é. Porque muitas vezes eu vejo mulheres. Vou citar um exemplo das mulheres guerreiras que saem de casa, que batalham ali no dia a dia, que enfrentam reuniões e vários leões durante o dia, mas que têm fisicamente uma aparência de uma pessoa indefesa, de uma pessoa totalmente meiga, que fala baixo. E aí, muitas vezes, ela não é respeitada lá no seu espaço, porque pela imagem que ela passa. Então, se ela está definida, né? Olha, eu tenho geneticamente esse aspecto aqui. Mas se eu movimentar pequenas coisas dos meus traços faciais, eu vou passar uma imagem um pouco mais respeitosa, mais imponente. Isso não necessariamente diz respeito à mudança do que ela é, mas sim do que ela vive no dia a dia, do que ela precisa Sim. passar. E o mundo virtual, ele nos cobra muito isso, né? Porque você tem que vender e você tem que ser o que você vende, né? Muitas vezes as pessoas tentam mascarar isso. Em contrapartida, existem aqueles pacientes que eles querem parecer, né, com alguém, eles querem ser uma outra pessoa, e aí a gente precisa entender também, né, doutora Fábio, sobre essa distorção, muitas vezes, de imagem que a pessoa tem dela mesma, né, que aí não a deixa segura o suficiente para saber realmente o que é melhor para ela. Fabião, mesmo questionamento, essa eventual confusão que pode haver, né, que as pessoas podem fazer entre um traço físico e um traço de personalidade, pessoas que trabalham com venda e que muitas vezes acham que vão ter um resultado melhor de trabalho, de vendas, se elas não passarem a verdadeira mensagem, aquilo vai interferir no resultado do trabalho. Como é que a psicologia trabalha isso? Sim, eu acredito que aí entre uma questão também muito de aceitação. As pessoas hoje elas têm se cobrado muito em relação à aparência, né? E a aparência é uma coisa que parece que está em alta, né? Então, existe uma necessidade também de que eu passe uma aparência que seja agradável, mas o quanto eu também me aceito com essa aparência, né? Então, esse acho que é um trabalho também importante, e a gente tem observado muito isso na mídia, né? Porque é uma fomentação muito grande em relação a essas cobranças e essas temáticas, então eu preciso emagrecer, eu preciso ter um determinado peso, eu preciso ter uma determinada aparência, e o quanto eu me aceito em relação à minha própria aparência, o quanto eu também estou satisfeita com essa minha apresentação pessoal, né? Então, acho que tem toda essa colocação que a doutora colocou, que é extremamente importante e que a gente não deve perder, né, como uma grande referência, mas também a minha aceitação em relação à minha apresentação pessoal, aquilo que eu de fato quero demonstrar, porque às vezes a gente tem uma percepção equivocada, né? Eu acho que as pessoas pensam isso, mas na verdade as pessoas me conhecem pelas minhas características, pela forma com que eu me comunico, com que eu me apresento, então isso também faz grande diferença.
né? E eu acho que a mídia tem fortalecido isso em alguns momentos, inclusive de forma negativa, né? Então as pessoas acabam ficando insatisfeitas com a sua apresentação pessoal, justamente por essas cobranças. Fernanda, eu vou linkar esse nosso assunto aqui com o próximo, eles estão diretamente relacionados. Vou dizer o seguinte: em 2023, o Brasil estava entre os países com o maior índice de pessoas insatisfeitas com o próprio corpo, de acordo com um estudo feito pela Universidade Anglia Ruskin, na Inglaterra. Muita gente não gosta do que vê ao se olhar no espelho, e essa sensação pode evoluir, por exemplo, a ponto de afetar a saúde mental. Onde a gente vai chegar com isso? Saúde estética está diretamente ligada ao bem-estar de cada um. Como é que a gente pode relacionar o tema anterior com essa insatisfação, né, com o corpo, que foi o resultado levantado aqui por essa pesquisa lá na Inglaterra, e a questão dos traços, né, físicos e que muitas vezes são confundidos com traços de personalidade? Essa insatisfação com o corpo, eu acho que isso até as pessoas que, teoricamente, a nossa visão já estão com um corpo legal, a mulher está cada vez mais se cobrando, né? Por conta da internet, do Instagram, a gente fica olhando, se comparando o tempo inteiro. Só que o grande problema, acho que um dos maiores problemas hoje, é que as pessoas são muito imediatistas. Então, as pessoas hoje, elas estão acima do peso, elas sabem tudo que elas fazem de errado para estar acima do peso, que é não praticar uma atividade física, não ter uma boa alimentação, sabe exatamente tudo, tem consciência disso. Só que ela quer emagrecer de uma forma que não existe milagre. E aí vem muito no problema psicológico, porque o problema psicológico já pode estar ali dela não estar gostando da imagem, mas ele aumenta ainda mais quando a pessoa busca, por exemplo, por certos tipos de remédios ou alguns tipos de realmente remédios, drogas hoje, que fazem perder aquele peso de uma forma rápida, deixa ela satisfeita, porém vê o efeito rebote, porque a cabeça, né, que aí entra o assunto muito que a Fábia sabe, a cabeça ela ainda não está preparada para aquilo ali. Aquela pessoa ela não sabe que ela tem que comer melhor, ela não teve esse hábito ainda para aprender a fazer isso. Então ela perdeu peso, mas na hora que ela parar de tomar o remédio, ela não tem o hábito de ter uma vida que vai manter aquilo. E aí vem mais ainda o problema psicológico, porque ela engorda dobrado, fica mais insatisfeita ainda com o corpo. Então acho que o assunto ele fica muito linkado, sabe? E foi quando, inclusive, a gente criou o Detox, que hoje que eu tenho da nossa marca, que foi o primeiro produto, foi por conta disso. A minha sócia, ela estava acima do peso, ela vivia tomando esses tipos de remédios, e eu sempre falando, Priscila, você tem que criar uma alimentação saudável, você tem que aprender a ter uma rotina saudável, vai devagar, que é isso que vai manter, isso que vai te trazer saúde, né? E foi a ideia de criar um suplemento natural para auxiliar nos pontos que ajudam nisso aí, sabe? Essa confirmação por essa pesquisa, Fernanda, de que o Brasil está entre os países com o maior índice de pessoas insatisfeitas com o próprio corpo, explica um pouco o fato do Brasil ser um dos campeões mundiais em cirurgias plásticas, não? As coisas são diretamente relacionadas. Sim, com certeza. Mas assim, eu penso o seguinte, né? Mesmo que hoje várias pessoas estão fazendo cirurgia plástica, e eu não sou contra, uma cirurgia plástica hoje ela não resolve isso. Se você for atrás de um médico, por exemplo, hoje grandes clínicas de cirurgia plástica, se você vai atrás do médico e você está muito acima do peso, ele inclusive se recusa a te operar, fala, você vai ter que perder tantos quilos, fazer seus exames, melhorar essas taxas aqui, por conta do risco que a pessoa tem de passar por uma cirurgia. E muita gente hoje vê que é só fazer uma cirurgia, faz a cirurgia, emagrece, né? Tira ali a gordura onde estava incomodando, e depois volta a ter uma vida do jeito que tinha antes. Dá 5 anos, ou talvez menos, o corpo volta a ser como era. Então, nada, mesmo a cirurgia hoje, sendo algo que as mulheres estão procurando muito, eu acho que as mulheres elas estão com essa consciência. Cada vez mais está tendo essa consciência de que não adianta a gente buscar métodos tão rápidos, mas não mudar a mentalidade de que para você ter
um corpo do jeito que você quer, existe um processo e você tem que respeitar cada passo dele, sabe? Então, tudo tá aqui na nossa cabeça, né? Eu falo que isso aqui é uma máquina que tudo que a gente está falando aqui, todos os assuntos, o primeiro ponto é estar com isso aqui muito bem alinhado para a gente tomar conta do resto. Doutora Tatiana, como é que esse assunto, saúde estética, passa pelo consultório do profissional de harmonização orofacial? As pessoas que estão atrás de um tratamento nesse sentido, têm a consciência da saúde estética, da saúde corporal? Então, Mauro, exatamente linkando isso que a Fernanda estava falando, eu acho importante o quê? Nós entendermos que todas as coisas na nossa vida, especialmente as mudanças, elas precisam passar pelo processo, né? E aí, esse processo faz com que as cirurgias plásticas, elas ainda se façam bastante presente na vida das pessoas, mas hoje, por exemplo, a Botulifting, a rede de franquias de harmonização facial e corporal, que eu sou CEO hoje, ela traz tecnologias de ponta para ajudar os profissionais a movimentarem o processo, entendendo que a saúde, a estética e o bem-estar, elas podem caminhar juntos, e aí você vai sem sentir, com procedimentos minimamente invasivos, sem correr o risco das cirurgias, sem, né, a agressividade da cirurgia, fazer procedimentos, e nós estamos muito avançados no quesito opções de procedimentos, né? Nós temos aí um portfólio, por exemplo, de 45 tipos de procedimentos de harmonização corporal e facial, que pode ajudar essas pessoas a não ter que correr o risco da cirurgia, que, como a Fernanda diz, é algo temporário que vai ficar muito bom por um tempo, mas se você não viveu o processo, né, dentro da sua cabeça, se você não interiorizou o ser, né, nesse novo processo, você vai ficar um período satisfeito e depois começa de novo a insatisfação. Então, acho que a harmonização facial e corporal hoje, ela veio justamente para trazer segurança de procedimentos minimamente invasivos, enquanto as pessoas vivem um processo de mudança na vida delas, né? Eu acho que é super importante isso. Vamos seguir o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos ligados à saúde, ao bem-estar e o comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, as imagens da UOL-TV, a TV da internet, redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, está tudo no ar, tem o nosso canal no YouTube e as retransmissões, 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Pessoal, olha, muitos trabalhadores estão reclamando na justiça por terem sido demitidos em razão de discriminação e preconceito da empresa com a sua saúde mental. Nesses casos, cabe entrar com um pedido de reintegração ou até de indenização contra o empregador. Por quê? Porque a lei trabalhista protege o trabalhador dispensado por práticas discriminatórias. A gente tem números a respeito, doutora Patrícia, sobre o que está acontecendo, discriminação e preconceito da empresa, que estão, literalmente, falando português, claro, botando na rua gente desta forma? Olá, Mauro, acontece sim. A gente pode sempre falar depois da Covid, né, desde 95. Então, essa lei ela já existe, ela já protege o trabalhador desde 95. Toda vez que ele sofre uma despedida discriminatória em razão de qualquer tipo de doença, inclusive as doenças relacionadas à saúde mental, ele pode procurar a justiça. E comprovando, é claro, por meio de laudos médicos. É necessário laudos médicos onde eles vão atestar essas questões que a saúde mental, a doença mental deles, ele está relacionada às condições de trabalho desses trabalhadores. Estudos apontam, inclusive, que existem algumas profissões que elas são mais, vamos colocar, pendentes com relação a essa questão que vai relacionar, que vai trazer o adoecimento mental. Então, a gente pode falar de professores, de policiais, de advogados, de bancários também. Então, a gente tem uma relação de documentos. Hoje, o INSS ele tem uma relação de profissões
que as doenças de saúde mental elas estão relacionadas a essas profissões também. E desde 2020, a Organização Mundial da Saúde ela reconheceu o síndrome de burnout como doença ocupacional. Então, hoje nós já temos isso tanto, né, pela OMS, como também aqui no Brasil. As portarias do Ministério do Trabalho e Emprego também já relacionam essa doença como uma doença relacionada ao trabalho. Então, o que isso vai gerar também? Pode acontecer de gerar, hoje o INSS também, números indicam que de 2020 e 2020 para cá, o número de afastamentos perante o INSS relacionados à doença ocupacional, a gente está falando de 30%. Hoje, 30% dos pedidos de afastamento perante o INSS, eles estão relacionados à doença ocupacional. Só que aí a gente também tem um outro problema, Mauro, das questões que esse índice ele vai indicar para nós os trabalhadores que eles são registrados pela CLT. Mas também nós temos um grande número de trabalhadores que estão na informalidade. Então, nós não temos esse número, que eu acredito que também, a cada dia que passa, a gente vem adoecendo, então o número também vai aumentar. E como essas pessoas que estão na informalidade, elas não estão asseguradas pelo INSS, a gente não tem um estudo com relação a isso. Mas a lei, ela autoriza, sim, para os trabalhadores registrados. Como comprovar, doutora Patrícia, que uma determinada doença, alguma questão de saúde mental, ou falta dela, né, está relacionada com questões ocupacionais, ou seja, o trabalho que a pessoa desenvolvia? Olha, esse ano de 2024, o número de casos que vem para o escritório relacionados à doença ocupacional, eu posso dizer que, assim, comparando com 2023, a gente está falando de quase 50%. Então, jornadas de trabalho exaustivas. Então, eu tenho casos de jornadas de trabalho exaustivas, metas e cobranças também excessivas. Tudo isso vai causando isso vai causando ansiedade no trabalhador. E aí ele acaba indo para o psicólogo, para o psiquiatra, aonde lauda que essas condições de trabalho, isso vem adoecendo. Então, depende também, como eu falei, de laudo médico, de um acompanhamento médico, e isso não acontece do dia para a noite, são fatores que vêm vindo ao tempo, isso é com o tempo. A pessoa não adoece de um momento para outro. A gente está falando são meses ou até anos de cobranças de jornadas de trabalho excessivas. Agora, como é que a empresa pode reintegrar esse profissional que está doente, ele precisa de acompanhamento, ele precisa de tratamento, enfim, para que ele volte para a empresa, reconquiste a sua condição de saúde mental e que volte a ser produtivo? Como é que a empresa pode trabalhar isso? As empresas elas têm vários programas de Volte Bem, Bem-Estar, então são programas que trazem esse trabalhador, os trabalhadores afastados, né? Ele traz isso com incentivo, com inclusive mudanças de rotina, muda de área, diminui a jornada de trabalho, faz um outro trabalho de inserção também. Então, isso é muito importante. As empresas elas vêm trabalhando essas questões de saúde mental, concedendo acompanhamento com nutricionista, porque tem com relação à alimentação, e, inclusive com outros grupos de apoio. Então, existem empresas que têm dentro do RH esses grupos de apoio para esses trabalhadores que estão voltando, entendeu? Em razão das questões aí relacionadas a essa saúde mental. Próximo tema tem relação com isso que a gente está tratando aqui. Fábia, ainda nesse tema, então, né, na saúde mental, vamos falar sobre a metodologia chamada emprego apoiado. Isso foi criado nos Estados Unidos na década de 1970 e passou a ser adotada no Brasil mais tarde, 20 anos depois, nos anos 90, por aqui. É um conjunto de ações de consultoria, orientação, mediação e formação, acompanhamento personalizado para preparar o acesso e a permanência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho em empregos formais. Vamos pegar pelo tema anterior, né? Como é que nesse trabalho de reintegração de pessoas que na ocupação passaram a ter
essas questões emocionais afetadas, como é que o emprego apoiado, essa metodologia pode atuar para reintegrar essa pessoa? Sim, a metodologia do emprego apoiado, Mauro, ela é uma metodologia que ela chegou aqui no Brasil através do professor Romeu Sasaki, faleceu agora, se não me engano, em 2022, mas foi ele quem trouxe. Ele foi um grande pesquisador, um grande contribuinte aí para a gente entender. E essa metodologia, ela não atende só especificamente as pessoas com deficiência, ela atende, inclusive, pessoas reabilitadas pelo INSS, como a doutora vinha dizendo, né? As pessoas que estão afastadas e que demandam esse processo de reabilitação, também na saúde mental do trabalhador, podem se beneficiar por essa metodologia. Essa metodologia, ela parte do princípio aonde nós temos aí algumas etapas. Então, hoje, nós temos algumas especializações. Eu fiz uma especialização em pós-graduação do emprego apoiado pela Paulista de Medicina, né, na Unifesp, aonde foi a primeira e única formação aqui no Brasil, né? De lá para cá, nós temos especialistas, não é uma atividade ainda regulamentada, nós não temos um CBO para um consultor de emprego apoiado, mas o processo do emprego apoiado, ele parte de três pressupostos importantes, que é a descoberta do perfil vocacional, aonde então eu vou pegar esse profissional com deficiência, né, e contribuir, fazer um trabalho focado tanto com a família como com a própria pessoa, para descobrir qual é o perfil vocacional. Feito isso, a gente vai para o processo de desenvolvimento de emprego, onde eu vou fazer todo um processo de acompanhamento com esse trabalhador para que ele possa se adaptar e a empresa também possa se adaptar ao seu perfil, e a partir daí eu vou fazer um acompanhamento de pós-colocação. O emprego apoiado, ele tem um pressuposto extremamente importante, que é, na década de 80, quando chegou esse processo aqui no Brasil, a APAE de São Paulo, ela treinava para colocar no mercado de trabalho. Então, ela fazia toda uma preparação e nós tínhamos as oficinas, né, que a gente chamava de oficinas fechadas, onde as pessoas ficavam ali, entre elas, desenvolvendo as atividades. A proposta do emprego apoiado é que essa pessoa pudesse ser trabalhada, desenvolvida e treinada dentro do próprio ambiente organizacional. Então, o que certamente foi gerando mais autonomia e dando possibilidade para que as pessoas pudessem adentrar no mercado de trabalho. As pessoas com dificuldades ou que apresentavam, pensando agora no burnout, né, que desenvolviam alguns transtornos, também podiam ser acompanhadas, né, e a partir daí também treinadas no mercado de trabalho. Então, a metodologia do emprego apoiado, ela vai atender a todas as demandas, né, no sentido de inserir essa pessoa e, a partir daí, poder ter um retorno mais positivo, porque hoje nós temos muita dificuldade na recolocação das pessoas com deficiência, né? Agora, tudo isso vai depender, né, Fábia, do grau de consciência, né, dos empresários em relação a isso tudo, ou seja, adotar a Sim, metodologia do emprego apoiado, né, para trazer as pessoas com deficiência para o sim, mercado, para os empregos formais, especialmente, né? Como é que está a sim. consciência do empresariado brasileiro em relação a isso? Então, o que a gente percebe, Mauro, e assim, é até uma, uma colocação assim, um pouco frustrante da minha parte em relação a isso, no sentido de que hoje o que a gente percebe é que as empresas, elas até querem palestras de conscientização, elas até fazem algumas atividades nesse sentido, mas o resultado disso, de fato, acaba não sendo um resultado muito positivo. Eu acredito que tenham empresas, e eu acompanho alguns processos, que elas estejam engajadas, de fato, nesse processo de recolocação. Mas ainda há muito se fazer nesse sentido, né, para que as pessoas, de fato, possam se conscientizar.
Então, recentemente eu fiz o processo de encaminhamento de um profissional para uma instituição financeira. Ele passou pelo processo seletivo, inclusive ele entrou por concurso público nessa instituição. E eu tive muita dificuldade, a família, de um modo geral, e eu auxiliei, né, no meu processo, dessa recolocação, porque a própria medicina do trabalho empacou também em alguns processos. Então, o que ele pode fazer, em que áreas ele pode trabalhar. Então, ainda precisa se discutir muito sobre esse assunto, né? E é um trabalho interdisciplinar, que todas as áreas precisam se conversar. Então, a medicina do trabalho precisa conversar com recursos humanos precisa entender que ele sozinho não vai dar conta dos processos, as equipes de trabalho precisam ser conscientizadas, né? Precisa se discutir sobre os assuntos para que a gente possa ter outras oportunidades. Muito bom. Eu posso Perguntas da nossa fazer um audiência? adendo? Eu posso fazer um adendo, Mauro? Pode, doutora Patrícia. Inclusive, acho que a Fábia pode falar aqui, a gente ainda tem um problema anterior do trabalhador de descobrir e aceitar que ele tem problemas relacionados à saúde mental também, não é isso, doutora Fábia? De ele aceitar a doença dele, porque isso é mal visto perante os colegas de trabalho, né? Sim. A gente tem aí uma grande questão, muito bem colocado, né, de que é justamente a aceitação desse profissional em relação às suas dificuldades, o que, na verdade, muitas vezes, não está claro para ele, e a metodologia do emprego apoiado, ela vai auxiliar nesse sentido, né, de que possa se clarificar também esse perfil para esse profissional. Mas eu ainda entendo que, apesar dessa dificuldade, né, apesar dessas questões também de aceitabilidade do profissional, existe uma questão aí tanto da área de gestão dentro das organizações, porque se a gente remeter, né, ao passado, a gente vai ver que essa questão da deficiência, ela acaba caindo no embate também do quanto esse profissional ele está habilitado para aquela função e quais são os resultados que ele vai trazer, porque hoje a gente trabalha, né, em cima de metas. Então, será que essa pessoa está habilitada? Então, existe ainda essa questão também que acaba impactando de uma maneira negativa no processo de inclusão, porque muitas vezes a gestão acaba inferindo que essa pessoa não tenha condições de dar conta para aquela atividade, que na verdade ela dá conta sim, né? Então, isso também é um problema, né? Até me permita fazer um comentário quando você fala dessa questão do processo de inclusão, né, desses profissionais, muitos deles que estão afastados pelo INSS e que passam pelo processo de reabilitação dentro da organização. Esse processo de reabilitação também, nem sempre ele é um processo feito da maneira adequada, né? Então, fica naquele joguete, o funcionário vai para a empresa diz que não aceita o retorno, ele volta para o INSS, o perito avalia, pede para voltar para a empresa, e a empresa não sabe como lidar, muitas vezes, com esse processo de reabilitação para que essa pessoa possa voltar para suas atividades, né? Então, hoje nós temos muitas pessoas afastadas que poderiam voltar para o mercado de trabalho, mas que, infelizmente, né, acabam não retornando por essas demandas. Vamos para as perguntas da nossa audiência. Tem perguntas para vocês todas. Eu vou pedir muita brevidade, respostas objetivas, curtas, para a gente chegar no final. A gente tem pouco tempo. A doutora Tatiana, o Jaime está com a gente, todo dia participando. Valeu, Jaime, sempre fazendo perguntas aqui. Ele quer saber o que pode causar dores orofaciais e se há prevenção para elas. Sim, eu falo que a saúde mental, o equilíbrio mental é prevenção para muita coisa, né? Mas as dores orofaciais, elas especialmente são causadas por problemas não tratados que vêm de dentro para fora. Como assim, doutora?
Eu vivo no meu trabalho sobre um estresse onde eu sou cobrada e lá dentro eu não sou uma pessoa, eu sou um número, eu vivo para cumprir Uhum. metas. Então, eu vivo sob pressão, eu automaticamente vou interiorizar isso, forçando aqui o dente, apertando o dente, que é uma das maneiras de eu extravasar o que eu não posso muitas vezes exteriorizar. E aí o bruxismo vai levar a uma ação inflamatória da musculatura e muitas vezes vai afetar alguns nervos que inervam a face, É. comprimindo esses nervos e gerando dores. Então, Yeah. estresse pode levar, né? Dentre outras coisas, pressões psicológicas, estresse, a mordida errada, a forma de morder da forma errada, sem corrigir essa mordida por muitos anos, o próprio desequilíbrio do próprio sistema. Se você tem uma perna mais curta que a outra, um quadril fora do lugar, uma coluna fora do lugar, isso Sim. tudo vai também fazer pressão na região da face, gerando dores. O Roberto, ele tem uma pergunta que vai no sentido já da sua explicação a respeito do bruxismo. E a pergunta dele, a harmonização pode ajudar a acabar com o bruxismo? O bruxismo ela é uma patologia, ele é uma patologia e aí tem que ser tratado como uma patologia. Então, a ação para tratamento do bruxismo é terapêutico. O Botox, que é a toxina botulínica, ela pode ser um aliado no tratamento do bruxismo. Ela não é sozinha o tratamento do bruxismo. Justamente por isso, porque envolve questões psicológicas, envolve sono, envolve várias outras questões, né? Então, Ok. a toxina botulínica ela é uma aliada ao tratamento do bruxismo, sim. Fernanda, bem breve aqui a pergunta da Cíntia. Ela quer saber quais são as principais dificuldades da indústria da saúde estética atualmente. Bem rapidinho, porque tem mais perguntas também. Eu acho que Fernanda. É. assim, vou dar um exemplo no meu caso, né? Liberações mesmo e trazer algo que seja realmente real, realmente natural, que não venha prejudicar a saúde de ninguém, mas atender o que a gente quer nesse imediatismo, né, de resultado. Fernanda, o Jaime também tem uma pergunta para você. A produção de cosméticos naturais impacta no preço final ao consumidor? Sim, claro que não existe milagre, né? A gente não Uhum. tem como, se você vê que é uma coisa que é barata demais, a gente sempre tem que desconfiar, porque tudo tem custo. Mas não é tão diferente assim. Depende, preço e valor são coisas diferentes. Você pode estar tomando algo que preço é o custo, mas e o valor que aquilo traz na sua vida? Então, às vezes paga Doutora, barato, mas o preço depois vai ser alto. sim. Doutora Patrícia, a Flávia pergunta se não seria interessante as empresas criarem ambientes de trabalho mais descontraídos para evitar o agravamento dos transtornos mentais. Bem rapidinho. Ah, isso vai depender muito da atividade econômica de cada um, entendeu? Publicitário, eles têm vários ambientes, entendeu? Justamente para trabalhar de uma forma mais tranquila, porque eles precisam criar, né? Mas isso vai de uma lógica do sistema. A advocacia mesmo, eu não consigo pensar em um trabalho mais tranquilo. Então, isso vai de acordo com cada profissão. Eu acho que a gente vai pensar o seguinte: o que eu quero fazer quando eu crescer, entendeu? Qual é a profissão que eu quero? E precisa entender que você vai casar com ela e tem aí o lado positivo e o lado negativo, como tudo na vida. Então, não tem como a gente pensar de uma empresa que, assim, ela tem que seguir os meios e tentar ser um ambiente mais harmônico, isso sim, mas aí vai depender de cada um também, viu? Tem pergunta do Jaime para você também, doutora Patrícia. A CLT está preparada para os novos tempos trabalhistas? Ele quer saber bem rapidinho, que tem perguntas A depois para. CLT sempre esteve preparada para os novos tempos. Embora ela é de 43, ela vem sofrendo alterações constantemente, mas é muito difícil o mundo jurídico acompanhar a tecnologia. E isso aí a gente está falando também em outros ramos também, mas a CLT sempre esteve preparada e sempre estará. Fábia, a Bruna pergunta se as empresas deveriam ter profissionais especializados na metodologia do emprego apoiado. Muito obrigada pela pergunta, Bruna. Com certeza, sim. Em 2015, Mauro, eu fiz o meu mestrado na área da inclusão da pessoa com deficiência frente ao profissional de gestão de pessoas de recursos humanos. E, infelizmente, os resultados não foram positivos e eu penso que não tenha mudado muito, embora já tenha algum tempo. O que a gente percebe é que
as pessoas não estão preparadas, não discutem, né? E não têm programas de inclusão. Então, os Uhum. programas de inclusão nem sempre atendem às demandas, né? Então, precisaria sim ter profissionais preparados, conhecer, me desculpe, estender só mais um minuto, Tem mas mais uma pergunta para conhecer, você. inclusive, sobre a documentação, porque nós temos documentações específicas para o processo de inclusão, laudo caracterizador, né? Avaliação médica, todo o processo de preparação, de capacitação, para que essas E pessoas possam atender. e outra pergunta para você, a última também do Jaime, ele quer saber a sua posição, sua opinião, né, sobre psicoterapia online, bem rapidinho. Olha, eu acho preocupante, né? É Hum. preocupante, é uma tendência, a gente tem visto alguns processos. Perdão, a psicoterapia online, eu estou confundindo aqui com a AI, me desculpe, mas a psicoterapia online, ela é produtiva, ela é positiva, contudo, dentro dos padrões, né, colocados pelo CRP, né, pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo Conselho Regional de Psicologia, porque a gente tem demandas. Então, de acordo com o tipo de demanda para aquele paciente, ok, crianças, por exemplo, é muito difícil a gente atender online, então não é produtivo. Algumas pessoas que demandam um atendimento mais personalizado, por exemplo, no caso do autismo, é importante que a gente faça presencial. Então, vai muito da adaptação também de cada um. Ponto final na nossa edição de hoje do programa Gente que Fala. Por aqui, quarta-feira, sempre esse nosso desfile dos assuntos ligados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. O agradecimento a vocês todas, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala. A gente espera revê-las muito em breve. Doutora Tatiana Fiorotti, cirurgiã dentista, especializada em harmonização orofacial, DTM e dor orofacial, CEO da Botolifting Brasil. Fernanda Fonseca, empresária na área da saúde e beleza. Ela é sócia da NP Beauty, especialista em seguro de vida. Doutora Patrícia Souza Anastácio, advogada, conselheira da Associação dos Advogados. E a Fábia Aparecida Silva, psicóloga, professora do curso de Psicologia na Universidade Guarulhos, especialista na metodologia Emprego Apoiado. Mais uma vez, muito obrigado a vocês todas, um abraço para cada uma. Programa Gente que Fala, 23 anos no ar, sempre realização da ABECOM. Apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral. Você do outro lado, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, às 5 da tarde, a canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Obrigado pela audiência, gente. Tchau, até amanhã.